ter um verdadeiro respeito ao outro, não pensar só em mim, pensar no coletivo. Todos nós do Candomblé, Umbanda, Quimbanda, Congo. Que cada um de nós somos um pedaço daqueles que estão lá, do outro lado, no Orum. Yara Ferreira Jesus, de Queto, religião Queto. José Augusto de Xangô Babalorixá. Ivânia dos Santos, candomblessista. Meu nome é Fátima Damas, sou bandista. Eu sou Yalorixá, Jaciara Ribeiro dos Santos e sou de religião de matriz africana. O Brasil é um país democrático, multicultural, um país de todas as cores, aberto para o mundo, moderno, em desenvolvimento. Um país em que a liberdade religiosa está garantida pela lei. Mas, infelizmente, não existe na prática. Nesse aspecto, o Brasil, tão rico e diversificado culturalmente, vive no passado. Liberdade religiosa, eu tenho fé. 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 Liberdade religiosa, eu tenho fé e muita fé mesmo. Eu acho que o comportamento agressivo, belicoso, preconceituoso e racista é crime. Religião, ela tem como essência pregar o amor e não o ódio. Então eu acho que qualquer segmento religioso que prega o ódio sobre o outro, sobre a pessoa ou sobre a opção religiosa dela, ela está cometendo um crime. Porque na verdade o problema não são os fiéis de um segmento religioso, é a sua liderança religiosa. Porque tudo tem a ver com a liderança que incita e faz esse tipo de pregação do ódio. Ela tem que, de fato, responder perante a justiça pelos seus atos, que não é de religioso, mas sim de alguém que incentiva o crime. Uma coisa é a pessoa não concordar com a minha religião, isso é um direito dela. Está garantido pela Constituição, o direito dela ter opinião diferente da minha e não concordar com o meu caminho. Outra coisa é ela usar isso para me agredir. Isso é um crime. Então as pessoas não devem ficar em silêncio, devem procurar, né, as autoridades policiais, registrar e forçar para que haja a investigação desse crime. É crime. Tudo isso é um novo momento que surge na sociedade brasileira. Vocês viram que nesse processo de construção da caminhada, nós temos que acreditar mais no nosso axé, na nossa força. Eu sempre digo para as pessoas, essa caminhada foi construída sem nenhum dinheiro, sem nenhum grande projeto que pudesse viabilizar. E tudo apareceu. Tudo. Principalmente vocês que acreditaram. No segundo Carlos tem muita gente nossa mais velha. Eu fiquei muito feliz que desde o início eles acreditaram nessa ideia e eles sustentaram essa ideia. Mas nada mais foi importante do que a nossa força. A força dos nossos ancestrais, a força dos preto velhos, a força de Ogum, de Oxóssi. E é isso que nós temos que aprender a acreditar naquilo que nós temos. Foi essa demonstração que nós demos aqui. Temos que agradecer a todas as outras religiões que compreenderam e estiveram presentes. Nós queremos esse diálogo. Nós convidamos os católicos, os protestantes, convidamos os indígenas, os ciganos que aqui estão, os indígenas que aqui também estão, os budistas, o Hare Krishna, os muçulmanos, os judeus, todos foram bem acolhidos por nós. Agora, para continuar essa jornada, depende da postura de cada um de vocês. Ninguém tem que ter vergonha. Ninguém pode aceitar agressão e ficar calado. Temos que ensinar esse princípio aos nossos filhos, às crianças da nossa casa, como qualquer religião faz para poder ter seguidores. E nós temos um Criador.
A Oxum é importante, Iemanjá é importante, mas Olodumare, o Criador, é de suma importância para nós. Às vezes nós esquecemos disso. Nós esquecemos disso. E eles dizem que nós não acreditamos em Deus. Por isso que eles dizem isso. Porque Ogum é importante nos dar caminho. Nós temos uma devoção muito forte ao nosso orixá, do nosso ori. Mas ele não faz nada se o Olodumare não permitir. Nós temos que inverter o nosso discurso. Por isso que a caminhada disse, eu tenho fé. Que cada um de vocês aqui tem fé. E aí eu quero agradecer a todos, passar a palavra para cada um deles, 3 minutos para a gente poder conversar. E aí, quem está aqui da imprensa quiser fazer pergunta, mas dizer que a sociedade brasileira hoje está construindo uma coisa muito diferente. Cada um escolhe o caminho que quer seguir, o Deus da forma como quiser seguir, ou não ter religião, e cabe às pessoas respeitarem essa posição. Liberdade religiosa é um dos princípios da democracia, assim como a liberdade de expressão. E é só isso que nós queremos, respeito, nada mais. Queria saudar todos os companheiros aqui da mesa, saudar todos vocês. A manifestação é breve, mas é uma mensagem importante que deve permear toda a nossa sociedade. Um intolerante, um racista, um discriminador, nunca o é apenas contra um grupo. Infelizmente, nós temos na nossa tradição, na nossa história, muita experiência com isso. Depois que ele atinge o primeiro alvo, ele não descansa. Vocês sabem que, por motivos históricos, por motivos também até religiosos, a Igreja Católica senta nessa cadeira consciente da sua responsabilidade. E eu acho que é muito bom estarmos juntos, não só pela reciprocidade que a liberdade religiosa pede de nós, mas também pela função pedagógica, educadora, que esse tipo de manifestação tem para a sociedade. Os membros da mesa, dos senhores e senhoras presentes, esse momento para nós, ele tem uma importância especial, porque nós estamos no mês do Ramadã, é o mês que nós jejuamos. E daí até talvez não haver hoje uma grande presença da nossa comunidade nessa manifestação em função dos encargos que nós temos durante esse período do mês, as obrigações, as práticas que nós temos. Mas, de qualquer forma, essa oportunidade nos permite observar que, quando o ser humano se mobiliza na direção do encontro de soluções para as dificuldades que existem, quando há essa intenção e quando se age nessa direção, nós temos, evidentemente, a grande possibilidade de resolver essas dificuldades, essas coisas. Axé para todo mundo. Shalom Uraha. E paz é o que nós queremos. Sabe que quando eu contemplo a criação do Deus único e também agregado a tantas outras expressões de fé, e por vezes eu me pergunto, será que esse Deus que criou essa biodiversidade, essa pluralidade de coisas nesse universo, é realmente o Deus das igrejas? Eu me pergunto às vezes. Isto é uma coisa que me incomoda. Então, eu creio que esse momento aqui é um momento de síntese cósmica. Nós estamos reunindo em síntese, expressando exatamente a imagem do Deus Criador. Quando nós abrimos o nosso coração para o nosso irmão diferente, e nós temos muito medo daquilo que é diferente. Isso, a psicanálise trabalha muito bem isso, porque todos nós, de alguma forma, quando estamos diante do diferente, nós nos sentimos um pouco psicóticos. Que a paz esteja com todos. Eu estou aqui representando a Irmandade Camalés, que é a Irmandade dos Crioulos Muçulmanos Malês, em homenagem
aos malês da Bahia, que coincidentemente há 173 anos fica esse marco para a gente aqui pensar, refletir sobre a intolerância religiosa, de onde ela parte, de que setores ela parte, seja ela dos crentes, seja ela da Igreja Católica, seja ela da parte que for, ela não pode acontecer. Bom, falar desse lugar é extremamente desafiador, viu, Ivani? Porque eu sou presbiteriano, numa igreja declarada e indiscutivelmente branca, onde 3% dos pastores são negros. E os negros pastores da igreja presbiteriana estão todos em bairros periféricos. Sendo eu o pastor de melhor localização hierárquica na igreja, e sou pastor de Jacarepaguá, e notadamente sabemos que os evangélicos relacionam-se de forma frontal na tentativa de aniquilar as expressões afro. Estar nessa mesa é absolutamente desafiante. Na verdade, o cristianismo, ele é a inauguração da tentativa dialogal e constante. Quem expressa o cristianismo necessariamente deve expressar diálogo. Jesus e a sua religião, chamada depois de religião cristã, ele vem buscar a inclusão a todo tempo. Para mim, como Ialorixá, é um momento assim muito emocionante, histórico de estar aqui. Até porque a gente sabe que o povo de Candomblé não está sofrendo só a partir da intolerância religiosa. A gente já sofre há muito tempo a maneira que fomos arrancados da África de forma subhumana, tendo que ocultar a sua fé, tendo que esconder a sua crença, tendo que enterrar os seus orixás. E falar de intolerância religiosa, para mim, é algo que mexe muito pela questão do que aconteceu no Axé Abaçá de Ogum. Bom dia a todos, nossos irmãos. Muita paz. É isso que eu estou observando aqui na fisionomia de cada um. Realmente chegou o grande dia que nós estamos lutando há tanto tempo, esperando por esse dia. Finalmente chegou. Num país onde nós temos povos de todo o planeta aqui dentro do Brasil e, logicamente, as diversas religiões aqui reunidas, nós conseguimos estar aqui com uma mesa com vários representantes de religiões ao nosso lado, ao lado da Umbanda e do Candomblé, que são as religiões mais discriminadas, que mais sofrem intolerância por parte de todos. Isso aqui, realmente, para nós, é um grande conforto. Bom dia, todo mundo. Mokinye ku ojumao. Adu ni kokan wa yo gba. Ẹ̀sìn ó wà fún láti gba àyàn kalẹ̀, láti mú kí ìlú kó dáa ni ẹ̀sìn wà fún, kì í ṣe pé láti dá rògbòdìyàn sílẹ̀. Ní ilẹ̀ Yorùbá ní Nàìjíríà, ẹ̀sìn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta ló wà, Kírísítẹ́nì wà, Mùsùlùmí wà, ẹlẹ́sìn ìbílẹ̀ wà. Tó bá jẹ́ pé Ọlọ́run bá yẹ ẹ̀sìn kan sọ́tọ̀, kò ní máa gbàdúrà àwọn olóòṣà náà. Bom dia, pessoal. Eu vou traduzir um pouquinho que Babá Bankole Adifala de Ogbomoso falou, está falando agora, que acabou de falar para nós. O que está acontecendo no meio de nós? Nós somos uma só, de filho de Olorum, que é Deus, de filho de Odudua, porque nós não sabemos onde que vinha essa terra. Alguém sabe? Alguém já viu Deus? Então, o que está acontecendo? Aquele amor dentro de nós. Na Nigéria tem 3 religiões, que é de Axé, que nós sabemos, muçulmanos e cristãos. Lá, nós nunca discriminamos um outro. Então, nós não queremos que aqui também continue essa situação. Nós temos que ter amor no coração, amar um outro e vencer na vida, que é principal. Eu quero aqui cumprimentar todas as lideranças religiosas aqui presentes, católicas, evangélicas, religiões de matriz africana, e dizer que nós estamos aqui na condição de ministro da igualdade racial, cumprindo o nosso dever. A Constituição determina a liberdade de manifestação religiosa em nosso país.
O Ivani aqui colocou que a liberdade de opção religiosa e a liberdade da não opção, de não ter religião. Todos devem ter o apoio e o amparo da lei. Né? Mas olha só, o que é bonito é que nós usamos, lembra, os criadores da campanha, que é o Paulo, né, e o Eduardo, né, um é meu filho de santo, o outro é de uma outra casa, que é o seguinte: liberdade religiosa, eu tenho fé. Eles acham que nós não temos fé. Nós não temos, talvez, a fé que eles gostariam que não tivessem naquilo que eles acreditam. Mas nós temos fé. Todo mundo aqui, na sua religião, tem fé. E esta campanha tem que ganhar o Brasil. O balanço da caminhada, eu posso te dizer primeiro, foi a reação da sociedade. Foi um fato novo, criado na sociedade do Rio de Janeiro, com repercussão no conjunto do país. Porque pela primeira vez você tem mais de 20 mil participantes, num dia de chuva, pedir liberdade religiosa.